Diz a lenda que muitos quadros amaldiçoados ainda estão espalhados pelo mundo. Pinturas que colocam medo, aterrorizam, que se mexem e que falam também. Principalmente algumas pinturas antigas, na qual ninguém sabe quem pintou, ou pelo menos da onde veio. A história a seguir é de um homem que herdou algumas pinturas antigas de seus familiares. Pinturas essas que seus familiares não souberam dizer quem havia pintado e nem de onde teria saído essas pinturas estranhas que de repente começaram a botar medo em todos de sua casa. Ele ainda conseguiu se desfazer dessas pinturas que ainda continuam em algum lugar desse mundo. Então o Adversos vem aqui te aconselhar. Verifique bem se você possui algum quadro em casa e comece a prestar mais atenção nele. Esse é o Adversos e esse é mais um Relatos Paranormais. Meu nome é Wesley, tenho 53 anos e ocorreram alguns acontecimentos estranhos na minha casa quando eu tinha 35 anos e quando eu viria a herdar uns quadros antigos de familiares já falecidos. Esses familiares se tratavam de tio, primos, primas, e assim que soubemos que esses familiares haviam deixado algumas heranças para a gente como lembrança, ficamos felizes e fomos atrás da nossa eterna lembrança deixados por eles. Chegando lá havia bastante coisas deixadas por eles, como móveis, roupas, mas o que me chamou a atenção logo de cara foram as pinturas, os quadros que ali estavam. Então logo corri em direção a eles, dizendo que já eram meus. Meus irmãos então nem ligaram muito, então foi decidido que eu ficaria mesmo com os quadros, levando assim eles para minha casa. Chegando em casa mostrei os quadros para minha mulher. De cara ela achou aquelas pinturas feias. A maior surpresa foi quando eu mostrei para meu filho, que tinha 11 anos na época. Ele não reagiu bem, dizendo que estava com medo delas. Eu disse para ele que era bobagem e assim seguimos tranquilamente nossas vidas. Um dia eu estava na sala assistindo futebol à noite enquanto meu filho estava no quarto dele e minha mulher já estava na cama dormindo. Quando de repente eu comecei a ouvir algo como psiu vindo de algum lugar. Eu achei que fosse minha mulher chamando minha atenção, mas olhei para trás e não conseguia ver ela. Procurei pela sala, pela cozinha e não havia ninguém ali. Então eu voltei para o sofá cabreiro com aquilo, para voltar a assistir o jogo e de repente eu escuto como se fosse um suspiro. E mais uma vez ele vinha de trás de mim. E olhei para o quadro que estava na parede. E lembro perfeitamente que quando ele chegou em casa, ele estava com os olhos abertos. Mas quando olhei naquele momento, seus olhos estavam fechados. Eu tomei um grande susto naquele momento. Desliguei a televisão e fui para o quarto. Chegando até o quarto, eu questionei minha mulher se aquele quadro havia chegado mesmo com os olhos abertos lá. Para minha surpresa, ela confirmou que sim. Eu já não consegui dormir bem aquela noite. O meu filho todas as noites tinha o costume de levantar para ir até o banheiro, no qual os quartos ficavam no cômodo de cima e precisaríamos descer as escadas para chegar até o banheiro. Naquela noite ele desceria para ir até o banheiro, mas ele retornou correndo, assustado, até o nosso quarto. Segundo as palavras do meu filho,
Aquele quadro estava se mexendo no momento em que ele descia as escadas. E chorando muito, ele disse para a gente que percebeu que no momento em que ele desceria as escadas, aquele quadro olhou diretamente para ele e lhe deu um sorriso macabro. O mesmo quadro que ficava na parede atrás do sofá. Eu tentava acalmar meu filho dizendo que não era nada, que era imaginação dele. Mas no fundo eu sabia que não era. Então pedi para ele dormir com a gente naquela noite. No outro dia eu fui o primeiro a acordar, então eu teria que descer as escadas para fazer café. E quando me aproximei daquele quadro, ele estava lá com seus olhos abertos como havia chegado. Eu fui descendo cautelosamente, passando por ele, e eu juro que eu tive uma grande sensação de que a menina dos seus olhos seguia para o lado onde eu estava. Foi uma das piores sensações que eu senti ao ver que seus olhos estavam se mexendo mesmo sem sua cabeça se mover. Eu não queria mais aquele quadro ali. Após tomar café, eu decidi que jogaria aquele quadro fora. E assim o fiz. Levei para bem longe da minha casa e joguei aquela pintura para longe do meu lar, chegando à conclusão ali de que estava completamente livre daquela pintura estranha que se movia dentro da minha casa. Mas quando cheguei em casa, estavam minha mulher e meu filho do lado de fora, e os dois estavam chorando muito, falando que não entraria mais dentro de casa. Eu perguntei para eles o que havia acontecido. Eles disseram que as outras pinturas estavam todas se movendo e gargalhando sinistramente. Algumas ameaçavam pegar eles e outras faziam uma dança de roda muito antiga, mas que todas elas gritavam gargalhando: "Tragam ele de volta. Nós temos um elo." Eu decidi tomar coragem e entrar dentro de casa. Entrando lá, estavam todos os quadros vazios, sem nenhuma pintura. Era como se eles estivessem saídos de lá. Quando eu começo a ouvir uma música de roda que parecia muito antiga, e parecia estar vindo daquele quadro vazio daquela parede atrás do sofá. E aí começaram a surgir todas as pinturas lindas daqueles outros quadros que estavam vazios, todas olhando para mim com um olhar sinistro. Eu perguntava de onde eles tinham saído, quem havia feito eles, mas aquelas pinturas que ganharam vida apenas me olhavam sinistramente. Eu fiquei assustado e decidi sair da casa também. Mas no momento em que eu ia saindo, eles começam a gargalhar e cantar aquela canção de roda antiga novamente. Do lado de fora de casa a gente conseguiu ouvir aquela canção que ficou em nossas cabeças e que atormentava nossas mentes. Minha família e eu estávamos sendo assombrados por pinturas de quadro, pinturas amaldiçoadas, e eu precisava tirar aquilo da minha casa para voltar a viver novamente com minha família e tranquilamente. E foi pensando neles que decidi entrar novamente em casa para pegar aqueles quadros e jogar novamente para longe da minha casa. Eu entrei em casa e as pinturas haviam voltado, cada um para seu lugar nos quadros. Eles estavam da mesma maneira que haviam chegado até em casa. Então foi nesse momento que peguei cada um, coloquei dentro de um saco grande e levei até o carro. Minha mulher e meu filho ficaram à distância olhando enquanto eu entrava dentro do carro. Levei todos os quadros para o mesmo lugar que eu havia jogado aquele outro. Eu pensei em queimar, mas não tinha fogo por perto,
Então decidi jogar mesmo. Quando entrava dentro do carro, comecei a ouvir aquela canção antiga de roda novamente e várias gargalhadas. Após isso, nunca mais tive notícia sobre esses quadros. Foram jogados em um terreno. Muito provavelmente alguém deve ter encontrado eles. Se você tem algum desses quadros antigos em casa, se você vem escutando alguns barulhos na sua casa, suspiros, risadas ou qualquer outras coisas sem explicações, pode ser que seu quadro seja um desses que eram dos meus antigos e falecidos familiares.